Meu povo, estamos de volta. Como eu falei, era rapidinho, só o tempo de dar uma olhadinha na garganta e voltar para a aula, tá? E sem demoras, vamos continuar fazendo nossas questõezinhas, beleza? Bom, nesse caso aqui, ó, uma questãozinha, questão 7. Ele bota assim, ó: a que temperatura deve ser aquecido um frasco aberto para expulsar a metade da massa de cloro gasoso que se encontra nele a 25 graus Celsius. Bom, vamos pensar num detalhe aqui, gente, ó. Nesse caso aqui, primeiro lugar, repara que o frasco está aberto. Se o frasco está aberto, a pressão e o volume são constantes. Show? Ó, pressão e volume constantes. Beleza? Não vou mais nem mexer com ele. Tá? A temperatura é de 25 graus. Lembre-se que a gente tem que transformar em graus kelvins. Então fica 25 mais 273, que vai dar 298 kelvins. K. Bom, as informações iniciais já estão aí. E eu vou utilizar o seguinte, o PV-NRT. Por quê? Por que o PV-NRT? Porque nós vamos ter duas situações aqui. A situação inicial, que é quando eu vou ter P1 vezes V1 é igual a N1 vezes R vezes T1, tá certo? E a situação final, P2 vezes V2 é igual a N2 vezes R vezes T2, tá bom? Em primeiro lugar, vamos relembrar um detalhe. A questão disse que ele quer perder metade da sua massa de gás cloro que estava lá dentro. Então, o número de mols finais vai ser igual a metade do número de mol inicial. Resumindo, N2 vai ser igual a N1 dividido por 2. Beleza? Por quê? Porque a questão falou que a quantidade no fim vai ser a metade do início, tá? Como eu já sei que pressão e volumes, ó, pressão e volume são constantes, nós podemos igualar, sabia? Igualar essa expressão com essa. Aí fica assim, ó. N1 vezes R vezes T1 é igual a N2 vezes R vezes T2. Aí o que a gente vai fazer agora é só substituir as informações. N1 é N1, R é R e T1 a gente vai colocar de T1 mesmo. Vamos deixar T1 por enquanto. Só no final que eu vou mexer. N2 quem é? N2 é N1 dividido por 2. R continua sendo R. E T2 continua sendo T2. Bom, aqui dá para fazer o seguinte. Dá para cortar R com R, N1 com N1. O que é que sobra? Sobra que T1 é igual a T2 dividido por 2. Como eu quero saber quem é T2, então T2 é igual a 2 vezes T1. Show? Ana Cristina, boa tarde. Repare que eu fui só cancelando as expressões até chegar aqui nesse final aqui, ó. Da seguinte maneira, que T2 é igual a 2 vezes T1. Só que quem é T1? T1 é 25 graus Celsius, que tem um valor de 298 kelvins. Eu vou só substituir. T2 é igual a 2 vezes T1. Mas quem é T1? 298. Então, T2 é igual
a 596 kelvins. Beleza? 596 kelvins. Mas vocês podem ver que as respostas estão em graus Celsius. E para me encontrar em graus Celsius, basta eu pegar a temperatura em Kelvin e diminuir com 273, que eu encontro em graus Celsius, que vai dar 323 graus Celsius, letra C. Viu, meu povo? Questãozinho um pouquinho mais diferente. Oi, Jean, boa tarde. Um raciocíniozinho um pouquinho mais diferente que eu botei para vocês. Tá bom? Eu quero agora que vocês anotem esse raciocínio, porque as próximas questões, algumas eu vou dar tempo, outras não, tá? Show? Então vou dar 2 minutinhos para vocês anotarem esse raciocínio e a gente volta já já. Vamos lá, meu povo. 8ª questão. Gente, essa 8ª questão aqui, eu vou fazer ela, mas eu vou passar. Eu me emocionei. Botei uma questão de um raciocínio meio doidão, mas eu vou responder. Mas é o pessoal do YouTube tira o print. O pessoal do IPTV, se der para tirar o print, tira. E a gente segue. Então vamos lá, ó. Ele diz o seguinte: uma certa massa de gás ideal, inicialmente a pressão P0, volume V0 e temperatura T0. Repara que ele já te deu 3 situações, né?
P0, V0, T0 no começo. Sofre essas três transformações aqui, ó. A primeira, uma pressão constante, que é uma isobárica, tá? E ele diz que tem que chegar ao valor de 2 vezes T0, o valor final, a temperatura final. Opa, já estou gravando, já estou anotando aqui os raciocínios. Depois o volume constante, até que a temperatura fique igual à inicial, T0. E depois uma temperatura constante, até que a pressão fique igual à inicial. Tá bom? Então vamos lá? Eu deixei um slidezinho branco para responder, porque a letra A quer que a gente calcule essas três transformações e a B quer que a gente faça um gráfico. Então vamos para a letra A. A letra A tem a situação 1, aonde tem a pressão constante, que a gente chama de isobárica. Certo? Aqui na isobárica. O que é que nós temos na situação aqui? Eu sei que P1 é igual a P0, V1 é igual a V0 e T1 é igual a T0. E na primeira transformação, ela quer que T2 seja igual a 2T0. Tá tudo isso bonitinho lá no começo da questão. Então, a gente coloca na equação geral dos gases. P0, ou seja, deixa eu botar a equação aqui. Qual é a equação geral? P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Beleza. Agora é só substituir todo mundo. Esse pessoal que está de 1 é só botar 0, que é o que já estava no início. Ó. P0, V0 sobre T0. É igual P2. P2 ele falou que vai se manter. É P0, porque a pressão não é constante? Pois então a pressão do início é igual à pressão do fim. V2 é que eu quero saber, e a questão falou que T2 é igual a 2T0. Resumindo, eu só estou substituindo as informações do enunciado. Ó. Eu posso cortar P0 com P0, T0 com T0. Depois que eu cortei todo mundo, eu acabei de descobrir que o volume 2 é igual a 2V0. Pronto. Aí, bonitinho. E respeita o que a gente estava esperando, não é? Ela não é isobárica, pressão constante? Então, se eu dobrei a temperatura, ó, se eu dobrei a temperatura, era de se esperar que a pressão, o volume dobrasse. Porque eles são diretamente proporcionais. Aí foi a primeira situação, tá bom? Agora vamos para a segunda. Na segunda situação, é uma isovolumétrica, o volume é constante, tá? Isovolumétrica. O problema aqui é que a questão me deu duas informações, tá? Ela disse que o volume 2 tem que ser igual ao volume 3. Ó, o volume 2 é igual ao volume 3, por quê? Porque é uma isovolumétrica, meu filho. O volume do início é igual ao do fim. São iguais. Tá? E a questão diz que o T3 tinha que ser igual ao T inicial. E o T inicial é T0. Pronto. Eu já tenho todas as informações aqui. É só escrever a equação dos gases de novo. Só que agora, como é da situação 2 para a situação 3, eu vou chamar de P2V2 sobre T2 é igual a P3V3 sobre T3. Tá bom? É só substituir agora. P2 é P0. V2 é 2V0, né? Porque a gente acabou de calcular na questão anterior. T2 é 2T0, porque a gente já viu na questão anterior também, ó, na situação anterior. T2 é 2T0. Tá? Quem é P3? P3 é o que eu quero saber. E o V3? O V3 é 2V0. Por quê? Não é isovolumétrica? Então, o volume do início é igual ao volume do fim. Tá bom? Sobre T0.
Como é o isovolumétrico, os volumes são iguais, ó. Tchau, 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 tchau. É só cortar. Repare que depois que substitui todo mundo, gente, é só cancelando. Então vai ficar o quê? Que P3 é igual a P0 dividido por 2. Circula essa informação aí. Agora a gente vai para a situação 3, que é uma isotérmica. A temperatura é constante. Isotérmica, a temperatura é constante. Aí, nesse caso, a gente está passando da situação 3 para a situação 4. Como a temperatura é constante, então T3 é igual a T4. Tá? Então a gente pode fazer como? P3V3 sobre T3 é igual a P4 vezes V4. V4 sobre T4. Eu posso até cortar logo bem aqui, como a temperatura é constante, eu já posso cortar aqui 3 com 3, tá? E a questão diz que a pressão 4 tem que ser igual à pressão inicial. E olha aqui quanto é a pressão inicial, ó. A pressão inicial é P0. Então agora é só substituir. Quem é P3? P3 é P0 sobre 2, que eu peguei aqui da situação anterior, tá? Olha o cálculo que a gente acabou de fazer aqui, ó. Quem é o V3? V3 é 2V0, que está bem aqui, ó, que a gente já calculou também. Dividido sobre 3, que a gente já cancelou. Isso daqui é igual a P4, que é P0, e V4 é quem eu quero saber, quem eu quero descobrir aqui. Agora aqui ficou fácil, ó. Corta 2 com 2, P0 com P0. Então a gente descobriu que o V4, o volume final, na situação final, é igual ao volume da situação inicial. Ó. Eita, meu amigo, aqui tem cálculo demais. Mas vocês pegaram a ideia mais ou menos? Meu povo Digo Napoleão, vocês estão participando bem aqui no chat, me diz aí, vocês pegaram a ideia geral? Ó, reparem que quando foi isobárica, viu que eu cortei logo a pressão? Por que eu cortei a pressão? A pressão é constante. Isovolumétrica, eu cortei o volume. Por quê? O volume é constante. Isotérmica, cortou a temperatura, porque a temperatura é constante. Viu? Viu como é tranquilinho? O problema é que é muita letrinha, né? Aí a gente acaba podendo se confundir um pouco. Mas é uma situação sossegada de fazer, certo? Vamos fazer o gráfico agora? O gráfico é o seguinte. Eu vou desenhar bem aqui embaixo, porque aqui vai ficar ruim de fazer. Então, vamos lá. Aqui vai ficar a pressão. Aqui o volume. Os valores que a gente calculou, que nós encontramos, foram V0 e 2V0. O outro valor que a gente encontrou foi P0 e P0 sobre 2. Foram os dois valores encontrados para a pressão, tá? Vai ficar o seguinte, ó. Na situação inicial, a pressão era constante. Ó, deixa eu até fazer logo bem aqui os tracinhos logo no gráfico para ficar bonitinho. Ó, na situação inicial, o P0 era constante. Então, o ponto era esse aqui, ó. O ponto 1. Vou marcar aqui de marca-texto, é melhor. Aqui era o ponto 1, ó. Aqui é o ponto 2. Aqui é o ponto 3. Por quê? Na situação inicial, a pressão era constante. Vocês lembram que eu falei que a pressão era constante? Então aqui estava o ponto 1, ó. E estava indo em direção ao ponto 2 aqui. Certo? A situação 2 ela era isovolumétrica, quer dizer, o volume era constante. Então estava saindo de 2 para 3. Aqui era o ponto 3. E a terceira situação,
volume e pressão eram inversamente proporcionais porque a temperatura estava sofrendo variação. Então o gráfico vai ficar assim, ó. Uma setinha indo de 1 para 2, de 2 para 3 e de 3 para 1. Porque aqui é uma isobárica. Aí aqui é uma isovolumétrica. E aqui é uma isotérmica. Show? Tranquilinho? Essa daqui eu respondi, nem deitei para vocês anotarem, que é uma questão do raciocínio um pouco mais complicado, só queria mostrar para vocês ela, tá? Mas vamos seguindo. Belezeira? Ó, a questão 9. A questão 9 diz o seguinte: identifique a transformação onde a lei de Boyle é obedecida. Pessoal, lei de Boyle é a lei da isotérmica. O que é que significa? Que a temperatura ela é constante. E quando a temperatura é constante, pressão e volume são inversamente proporcionais, certo? Então vamos fazer o seguinte. Vamos observar o gráfico. O que é pressão e volume ser inversamente proporcional? É que quando um diminui, o outro aumenta. Olha aqui, ó. Vamos ver se está se comportando. Ó. Aqui saiu de 40 para 20. Dividiu por 2. Então, a pressão tem que multiplicar por 2. Ó. Meio para 1 atm. Opa! Essa primeira parte respeita a lei de Boyle. Show! Olha aqui, ó. De 20 para 10, dividiu por 2. Certo? Ó, dividiu por 2 aqui. Aqui também. Lá em cima multiplicou por 2, vamos ver? De 1 atm para 2, multiplicou. Então, ó, situação 1, 2 e 3, elas estão respeitando a lei de Boyle. E o que é que a lei de Boyle diz? Quando o volume aumenta, a pressão diminui na mesma proporção. Se eu multiplico um por 2, o outro divide por 2 e assim sucessivamente. Aqui, ó, de 10 para 6 e de 2 para 3 não está na mesma proporção. Então, a lei de Boyle, ela não é respeitada nessa parte aqui, ó. Até porque aqui o volume está constante, ó. Quando o volume está constante, não é lei de Boyle. Volume constante é isovolumétrica. Então, aonde é que a lei de Boyle está sendo representada? Na isotérmica, nas situações 1, 2 e 3. Então, aqui, ó, ela é respeitada em 1, 2 e 3, a resposta da letra A. Tá? Belezeira? Aí ele pede fazer o seguinte: esboce um gráfico que represente as transformações citadas. Bom, vamos fazer o gráfico. Vamos lá. Quais são os dados? São esses 3 aqui e esses 3 aqui. Eu vou botar volume aqui, ó, em litros. E aqui pressão em atm. Quais são os volumes? 40. 40 aqui. 20. 10. Aqui eu vou botar 0,5, 1 e 2. Na hora de montar o gráfico, olha como é que eu vou fazer. Quando o volume é 40, a pressão é 0,5. Então vamos montar aqui, ó, um pontilhadozinho. Então bem aqui está o primeiro ponto. Quando o volume é 20, a pressão é 1. Segundo ponto do gráfico. Quando o volume é 10, a pressão é 2. Então a curva, meu amigo Adriel, vai ficar da seguinte maneira, ó. Uma isotérmica. Ups, eita, ficou feio. Vou tentar melhorar aqui. A curva vai ficar mais ou menos assim. Tá feinho,
mas deu para entender que vai ficar uma isotérmica. Beleza, meu amigo Adriel? Sussa? Eu só queria que eu desenhasse o gráfico, ó, a isotérmicazinha aí. Show? Não, essas duas questões aí, a 8 e a 9 eu me emocionei. Por isso que eu estou só fazendo, mostrando como é que faz e seguindo. Show? Vamos agora para a 10ª. A 10ª quer saber a letra A e a letra B. Eu vou fazer a letra A bem aqui no gráfico e a letra B eu vou dar um espaçozinho aqui e respondo ela nesse slide em branco. Olha aqui a letra B, diz assim. A letra A primeiro. Ele quer saber o que são as transformações de 1 para 2, 2 para 3 e 3 para 4. Eu vou escrever no próprio gráfico, ó. Ele quer saber o que significa isso, isso e isso aqui. Tá? Vamos lá? Em primeiro lugar, de 1 para 2, quem é que está constante? Ó, a pressão não muda. A pressão não muda de jeito nenhum. Se a pressão não muda, então significa que de 1 para 2 é uma isobárica. Professor, por que é que você está chamando essa parte do gráfico de isobárica? Porque a pressão não muda. A pressão é constante. Tá? Se a pressão é constante, se ela não altera, então nesse sentido do gráfico, eu tenho uma transformação isobárica, uma transformação com pressão constante. Show? Aí ele quer saber agora, de 2 para 3, o que é que está acontecendo. 2 para 3 é aqui, ó. Daqui para cá. Se você observar, de 2 para 3, tanto o volume como a pressão estão variando. Se está variando, quem está constante é a temperatura. Então isso aqui é uma isotérmica. De novo, nós temos 3 variáveis de estado. Quando a pressão é constante, nós chamamos de isobárica. Quando a temperatura é constante, nós chamamos de isotérmica. Olha o que é que está acontecendo de 3 para 1. De 3 para 1 é essa seta aqui, ó, descendo. Olha o que é que acontece aqui. O volume não muda, continua sendo 4 litros. Significa que de 3 para 1 nós temos uma isovolumétrica. Isovolumétrica é quando nós temos o volume constante. Então, na letra A, ele só queria que você identificasse isobárica, isotérmica e isovolumétrica. Vamos lá? Quando a pressão é constante, isobárica, que é de 1 para 2. De 2 para 3, a temperatura é constante, então é o isotérmica. E de 3 para 1, a pressão é constante, então é a isovolumétrica. Tá bom? Sussa demais. Aí a questão agora, a letra B, ela quer que tu diga qual é a temperatura em 3 e a temperatura em 1. Se 2 é 227 graus Celsius. Lembrando que 227 graus Celsius vai dar 500 Kelvin quando nós somarmos com 273. A primeira coisa que eu vou dizer para vocês é o seguinte. Vocês estão vendo que o ponto 2 e o ponto 3 estão em uma isotérmica. O que é que isso significa? Que eles têm a mesma temperatura. Se 2 é 500, 3 também é 500. Olha aqui, ó. O 2 e o 3 estão numa isotérmica. Isso significa que a temperatura deles é igual. Se aqui é 500 K, aqui também tem que ser 500 K. Então, só olhando para o gráfico, eu já descobri a temperatura de 2 e de 3. Só falta descobrir a de 1. Mas para descobrir a de 1, eu tenho que ver alguns dados aqui, ó. Se você observar no ponto 1, ó, aqui a pressão é de 2 atm e o volume é de 4 litros. No ponto 2, o volume é 8 litros, a pressão 2 atm. Como eu já sei a pressão e o volume nas duas situações, eu posso jogar num cálculo, né não?
Repare que a pressão dos dois é a mesma. A pressão está constante. Quando a pressão está constante, qual é a fórmula que nós vamos utilizar? Aqui é a letra B. Quando a pressão é constante, nós vamos usar V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. O volume 1 é 4. T1 é quem eu quero saber. O volume 2 é 8. E a temperatura em T2 é 500. Então vai ficar 8T1 é igual a 2.000. 500 vezes 4 vai dar 2.000. Então T1 vai ser igual a 250 kelvins. Show? Viu como é facinho? Análise do gráfico? Não, essa questão não, vou brincar. Essa questão de análise de gráfico, a outra, elas são um pouquinho mais complexas assim, tá? É de médio para difícil essas daí, essas últimas que eu coloquei. Eu botei mesmo para vocês verem questões diferentes, outros raciocínios, tá? Lembrem-se, prestem atenção, questão de nível fácil, médio, difícil, não importa, é treino. Se você treinar, vai sempre conseguir responder, tá bom? Então vamos seguindo aqui. Agora eu coloquei umas questões de nível mais facinhas, tá bom? Daqui pra frente eu coloquei umas mais lights pra gente treinar. Pessoal, a questão 11 diz assim, ó. Em relação à teoria cinética molecular dos gases, é correto afirmar. Pessoal, a teoria cinética dos gases, algumas informações sobre elas é o seguinte. Uma delas é que, independente da massa molar, numa mesma temperatura, elas sempre vão ter a mesma energia cinética. Olha aqui, a letra D. Numa mesma temperatura, independente das massas molares de cada gás, as moléculas têm energias cinéticas iguais. Botei essas questões aqui para a gente lembrar teoria cinética molecular dos gases ideais. A primeira, ó, numa mesma temperatura, independente da massa, a energia média, elas são o quê? Iguais. Não está na mesma temperatura? Então estão no mesmo grau de vibração, tá bom? Mesma temperatura, mesmo grau de vibração. Olha aqui a 12. A 12 diz assim: de acordo com a teoria cinética dos gases, é correto afirmar. Vamos ver a letra A. A energia cinética média é proporcional à temperatura de Kelvin? Sim. A temperatura dos gases, pessoal, é medida em kelvins, tá? Vamos ver a letra B. As partículas estão muito unidas e têm baixa velocidade? Falso, gente. Os gases, as partículas estão muito afastadas e têm um alto grau de desordem. O que significa isso? Elas estão em alta velocidade e em alta energia cinética. Tá bom? 13ª. A 13 diz assim: uma amostra de gás foi aquecida sob pressão constante. Nessa transformação ocorreu. Pessoal, se a pressão está constante, volume e temperatura são diretamente proporcionais. Quer dizer, aumenta a energia cinética e aumenta o volume. Tá? Então, se foi aquecido, se a temperatura aumentou o volume do gás e a energia cinética média das moléculas. Lembrem-se que quando você aumenta a temperatura, você aumenta o grau de vibração das partículas. Elas vão vibrar mais, tá? E o volume vai aumentar. Por quê? Aumentou a temperatura, aumenta o volume, porque sob pressão constante, volume e temperatura são diretamente proporcionais, tá bom? 14ª, só fazer mais essa teórica, que eu quero botar alguns cálculozinhos. Diz assim, ó. A solubilidade dos gases nos líquidos aumenta com o aumento da pressão. O gás nitrogênio é bastante solúvel no sangue humano. Um mergulhador A, em uma profundidade apreciável,
está utilizando um equipamento para respiração que contém uma mistura de oxigênio e nitrogênio. Outro mergulhador B está usando um equipamento que possui uma mistura de oxigênio e hélio, sendo este último menos solúvel no sangue do que o nitrogênio. Com base nessa informação, podemos considerar que... Bom, pessoal, a questão já disse aqui no início, ó, a solubilidade de um gás aumenta com o aumento da pressão. Então, se você está numa profundidade maior, a pressão aumenta e a solubilidade do gás também. Então, ó, quanto maior a profundidade do mergulho, maior a concentração de nitrogênio e hélio no sangue do mergulhador A e B. Porque a questão é clara, ó, aumentou a profundidade, aumenta a pressão e vai aumentar a solubilidade desses gases. Beleza? Essas teóricas eu só queria passar rapidamente para dar uma relembrada nos pontos, porque eu quero mesmo treinar, são os cálculos. Bom, essa primeira aqui, essa 15, tem o mesmo raciocínio da 16, tá certo? Eu vou fazer a 15 e vou deixar que vocês façam a 16, que eu quero ver se vocês conseguem seguir esse raciocínio que é bem simples, tá bom? Ela diz assim, ó, em um recipiente a 27 graus Celsius, opa, vamos transformar para Kelvin, é só somar com 273 e essa soma vai dar 300 Kelvin, tá? Contém 60 litros de um certo gás a uma pressão de 1 atm. A pressão exercida por essa mesma massa de gás, opa, temperatura está constante. Se a temperatura está constante, não vou mais me preocupar com ela, somente com o volume e a pressão. Tá bom? Porque se a temperatura está constante, ó, mesmo valor, nós vamos usar uma isotérmica. P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Tá? Em um recipiente com capacidade de 15 litros, qual vai ser a nova pressão? Bom, a pressão inicial é 1. O volume do recipiente é 60. A pressão final eu quero saber. E o volume se tornou de 15 litros. 15 vai para o outro lado dividindo. 60 dividido por 15 vai dar 4 atms. Show? Resposta letra E. Analise um raciocínio. Olha o que foi que eu fiz. Pessoal, eu peguei, determinei, eu observei que a pressão é constante e fiz o que, gente? Peguei os dois volumes e comparei com a pressão inicial de 1 atm. Se você observar aqui na questão 16, ela fala, ó, a mesma temperatura. Se é a mesma temperatura, é o que? Temperatura constante, é uma isotérmica. Então, nessa questão, vai usar P1, V1 igual a P2, V2. Vamos lá. 2 minutinhos. Responda essa aqui para mim. Joga aí, Jorge.
Então vamos voltando. Ó, seguinte. O que acontece aqui, ó? Vamos marcar os pontos. O gás carbônico produzido na reação de um comprimido efervescente com água foi seco e recolhido a uma pressão de 1 atm, ó, pressão inicial, e uma temperatura de 300 K e um volume de 4 litros, volume inicial. Se a mesma temperatura que nós já tínhamos observado aqui, o gás fosse recolhido de uma pressão de 2 atm. Como a pressão ou a temperatura é constante, vamos usar a fórmula da isotérmica, P1, V1, P2, V2. Então fica como? Pressão inicial 1, o volume 4. Pressão final 2, o volume a gente quer saber. Só cortar 4 com 2, o volume final será de 2 litros. Show? Viram como é simples? Sussa, tranquilinho demais. Belezeira? É só pegar, determinar qual é a transformação que ocorreu e aplicar a fórmula correta. Olha aqui. Vamos fazer mais uma. Diz assim: na respiração normal de um adulto, num minuto são inalados 4 litros de ar, medidos a 27 graus e 1 atm. Um mergulhador a 43 metros de profundidade do nível do mar, onde a temperatura é 27 graus e pressão de 5 atm, receberá a mesma massa de oxigênio se inalar. Bom, observe que tanto a temperatura inicial quanto a final são iguais. Então, P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2, tá bom? Quem é a pressão inicial? Pressão inicial é 1 atm. O volume inicial, 4 litros. A questão me diz que a pressão final é 5 atm, tá? Então, quem é o volume final? Você vai fazer como? V2 vai ser 4 dividido por 5, que vai dar 0,8 litros. Show? Letra D. 0,8 litros é a resposta. Show? Vamos fazer mais uma? Outra questão envolvendo este raciocínio. Ó, nesse caso tem o seguinte. Diz que a cada 10 metros de profundidade, a pressão sobre o mergulhador aumenta em 1 atm. Tá? Com relação à pressão atmosférica, sabendo-se disso, qual o volume de 1 litro de ar inspirado pelo mergulhador ao nível do mar, quando ele estiver a 30 metros de profundidade. Gente, repara o seguinte. Ele me deu pressão, me deu volume, mas ele não fala nada sobre a temperatura. Significa que ela vai estar constante. Então, P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Mas só que nós temos que lembrar que ao nível do mar é 1 atm. Porém, ele está a 30 metros de profundidade. Aqui é a 0 metros. A cada 10 metros, aumenta 1 atm. Show? Ó. E aqui mais 1 atm. Então, a pressão final lá no fundo vai ser de 4 atm, na profundidade de 30 metros, que é 1 atm ao nível do mar e os 3 atms da massa de água sobre ele. Show? Então fica como? A pressão inicial é 1, o volume inicial também. Pressão final é quanto? 4. E o volume é o que eu quero saber.
Beleza? Então, nesse caso, o volume vai ser de 1/4, que é de 250 ml ou 0,25 litros. Mas a resposta aqui é a letra D. Sussa, show demais. Vamos fazer mais uma. O essa 19. Ela diz que uma bolha de ar se forma no fundo de um lago em que a pressão é de 2,2 atm. A essa pressão, a bolha tem um volume de 3,6. Que volume terá essa bolha quando subir à superfície, na qual a pressão atmosférica é de 684 milímetros de mercúrio, admitindo-se que a massa contida no interior da bolha e a temperatura permanece constante. Temperatura constante, P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Tá? Primeiro lugar, temos que fazer algumas conversões, porque a pressão inicial é de 2,2 atms. Bom? 2,2 atm. O volume inicial é de 3,6 centímetros cúbicos. Lembrando que centímetro cúbico é igual a ml. O volume final, a questão quer saber. E a pressão final, a questão deu de 684 milímetros de mercúrio. Neste caso, nós temos que fazer uma conversão. Eu vou transformar para atm. Então, 1 atm equivale a 760 milímetros de mercúrio. Desse modo, 684 está para X. Show? Na hora que você pegar aqui, que você converter tudo, vai ficar igual X a 0,9 atm. Beleza? Agora é só substituir. A pressão inicial é 2,2. O volume inicial 3,6. A pressão final 0,9. E o volume é a informação que queremos. Então, multiplicando 2,2 por 3,6, vai ficar igual a 7,92. Dividido por 0,9. Tá? Ao realizar esse cálculo, vamos encontrar um volume de 8,8 centímetros cúbicos. Beleza? Resposta, ó. 8,8 centímetros cúbicos. Tá? Como essa questão tem essa conversão e esse raciocínio, vou deixar um tempinho para vocês anotarem o raciocínio dessa questão. Super Jorge, joga 2 minutes.
Voltando. Vamos fazer mais um aqui. Questão 20 diz, ó, dois balões A e B estão ligados por um tubo de volume desprezível munido de uma torneira. O balão A, de volume igual a 400, contém gás hélio. No balão B, de volume igual a 600, existe o vácuo. Mantendo-se a temperatura constante, a torneira é aberta e a pressão final do sistema atinge o valor de 600 milímetros de mercúrio. Então, a pressão inicial A deve ser... Bom, vamos começar desenhando os balões. O balão A ligado a um balão B. Tem a torneirinha aqui para conectar A e B, certo? O balão A tem gás hélio. O B está no vácuo. Aqui é 400 ml. 600 ml. Bom, uma coisa é certa. O volume inicial, que é V1, é 400 ml. Já o volume final, o volume 2, vai ser a soma dos dois balões quando a torneira abrir. 400 mais 600, 1000 ml. Já temos os dois volumes, tá? Só que a questão deu a pressão inicial, ou foi a final? Deixa eu ver. A pressão final de 600 milímetros de mercúrio. Tá bom? Então fica P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Ele quer saber a pressão inicial. Só que no início, o volume era 400 ml, tá? A pressão final é 600 ml, certo? E o volume final vai ser a soma, porque quando abre a torneira, vai misturar tudo. Então vai ficar 1000 ml. Então, ó, 0 com 0, corta 0 com 0. E nós vamos ter que 4P1 é igual a 6.000. Quando dividir 6.000 por 4, o valor vai dar 1.500 milímetros de mercúrio. Beleza? Letra A. Muito show, muito sucesso. Jorge, joga o chat para mim aqui do IPTV. Beleza. Bom, a imagem voltou, não foi, deu uma quedinha aqui, mas já voltou. Qualquer coisa vocês podem assistir a gravação na plataforma, tá? Pessoal de Cajueiro, um alô aí pro Caio, meu amigo lá da Barrinha. Meu povo, seguinte. No caso, como é que a gente vai resolver esse tipo de questão quando tem balões? Reparem que toda vez vai ter uma torneira que vai guiar os dois balões. Então você sempre vai ter que tomar o cuidado de reparar que a situação inicial, a torneira está fechada. Quando abre, aí mistura tudo. Quando mistura, nós vamos ter vai sofrer uma variação tanto na pressão quanto no volume. Porque no primeiro caso, o volume vai aumentar, porque agora você botou um balão a mais para expandir, e a pressão vai diminuir, porque nós estamos falando de uma isotérmica, pressão constante. Nesse caso, a isotérmica, a temperatura constante. Então a pressão, quando aumenta, o volume diminui, porque são inversamente proporcionais. Aí tem que ficar atento a este raciocínio, tá? Aumentou a pressão, o volume diminui e vice-versa. Show? Tudo sus aqui? Tudo tranks? Lembrando das três transformações: isotérmica, isobárica e isovolumétrica. Aqui
uma questão que envolve uma isotérmica. Show? Sussa, deixa eu ver aqui o chat. Pessoal de Hugo Napoleão, Pajeú, Pavo Sul, Pimenteiras. Tudo ok? Deixa eu ver meu YouTube aqui. Tá entrando pessoal de Coivaras também. E aí, entendido? Ficou sossegado? Alguma dúvida nessa questão aqui? Ah, tá tudo ok? Estão botando ok aqui, então pronto. Então, meu povo, ó, nosso tempo está encerrando. Queria agradecer a todos vocês que assistiram a aula, mandar um grande abraço, viu? Vamos pro nosso intervalinho e já já a gente volta. Tem um próximo horário, né? Um grande abraço, pessoal. Tchau.